Então, boa noite, pessoal. Aqui a gente está finalizando o ciclo de lives sobre os novíssimos, certo? Já no grupo já se foi falado a respeito do céu, do juízo particular, do purgatório e do juízo universal, correto? E da morte, obviamente. Então, com essa live sobre o inferno, nós estamos finalizando aí esse ciclo tão importante para a nossa fé, né? De ciclo de meditações, de apresentações, né? Então, como de costume, vamos rezar pedindo ao Espírito Santo antes da nossa live, que ilumine nossa inteligência, para que possamos bem, digamos assim, falar, evangelizar e meditar. Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que enche os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso. Te deixo aí começar. Pode tratar agora do seu tema, né? Muito bem, então boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui nessa live nesse momento. Nós vamos tratar sobre o inferno, como o nosso caríssimo amigo Gustavo acabou de colocar bem. Antes de iniciar o nosso tema de hoje, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Samuel, tá certo? Eu tenho 23 anos, eu faço parte atualmente do Instituto Missionário Escola de Maria. Eu estou responsável pelas formações desse instituto e também, de certa forma, devido a esse tempo de pandemia, eu estou responsável também pelas lives de organização do Santo Terço, né, do nosso instituto. Mas, hoje, o nosso amigo também coordenador Francisco Gerson, a quem eu quero dar uma grande saudação, um grande abraço para ele, ele me convidou para poder passar esse tema sobre o inferno dentro desse mês de novembro, que nós fazemos uma consideração mais especial, mais aprofundada, sobre os novíssimos, né? Então, os outros companheiros, né, já trataram antes sobre os outros novíssimos, céu, purgatório, a morte, o juízo particular, o juízo final. E hoje, neste sábado, nós vamos tratar sobre o inferno, e eu gostaria antes de também começar, né, já mostrar logo as referências bibliográficas que eu usei para essa formação, né? Então, como nós estamos tratando sobre o inferno, um livro, né, em especial, que é muito conhecido e já foi tratado também em outras formações, já foi citado, é o livro do Monsenhor de Ségur, né? Acredito que o nome dele seja esse, né? O Inferno, né? É o livro base que eu usei para essa formação, mas também eu usei esse livro, O Inferno Existe, do padre André Beltrame, né? Que ele é como que como é que eu posso dizer, um link desse outro livro, né, do Monsenhor de Ségur. E também eu tirei alguns conceitos da Sagrada Escritura, né, que é a nossa revelação escrita, né, revelada por Deus, a nossa palavra de Deus, e também um pouco do catecismo, né, que eu também pude tirar algumas anotações bem básicas para poder fazer essa formação. Certo? Então vamos em frente, né? Eu gostaria de iniciar essa formação colocando um pequeno versículo onde nosso Senhor trata claramente, né, é a passagem mais clara sobre o inferno que existe no Novo Testamento, onde nosso Senhor fala solenemente a respeito dele. Mateus, capítulo 25, verso 41, diz o seguinte:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Né? Então essa passagem, ela vai ser a nossa passagem como que norteadora, ou seja, em alguns momentos eu vou usar essa passagem para poder voltar, retornar para ela e fazer alguns raciocínios, né, dentro dessa passagem. Mas nessa formação sobre o inferno, o que é que eu considerei? Os seguintes aspectos, né? Eu considerei a vida eterna como um aspecto principal dessa verdade de fé revelada, como uma verdade de fé que nós temos que crer. Nós, como católicos, nós temos que crer na vida eterna, né? Depois, mais aprofundado, né, como a vida eterna tem dois destinos definitivos e um estado de purgação, o purgatório, né? O céu e o inferno, e aqui nós vamos especificar mais no inferno como um dogma de fé. E depois, lá na frente, como conclusão bem prática, né, eu vou falar um pouco sobre como evitar o inferno, né? Ou seja, o que fazer para não ir para lá, né? Para esse estado. Né? Então vamos lá. A vida eterna é um dogma de fé. Né? Quando nós vamos pensar em dogma de fé, o que é que consiste um dogma de fé? É uma verdade de fé revelada por Deus e proposta para crer através da Santa Igreja Católica. Quando pensamos em dogmas, nós olhamos para o quê? Para a nossa profissão de fé. O credo, né, como nós rezamos em todas as missas dominicais, de certa forma, nós professamos o nosso credo como o nosso eu acredito, eu creio, aquilo que tudo propõe a Santa Igreja Católica. E a vida eterna não pode ficar de fora desse credo. A vida eterna está no nosso credo. Creio na vida eterna. Né? Sem se estender muito também, além do nosso credo, o Novo Testamento e também o Antigo Testamento, ou seja, a Sagrada Escritura como um todo, possui como que versículos que nos dizem bem, né? Que atestam que realmente Deus nos confirmou essa verdade de que existe vida sobrenatural, existe vida, vida além da morte, né? Como nós cremos. Então, como eu acabei de falar e volto a repetir, a alma do homem recebe, após a morte, a retribuição eterna. Então, existem dois destinos definitivos, né? Para os justos, céu. Para os condenados, o inferno. E existe um outro destino, né? Mas que ele também termina no céu, que é o purgatório, como o nosso irmão Iago bem colocou antes, né, de mim. Ele disse, né, que o purgatório é um estado de purificação, é um estado onde a alma ama a Deus, mas ela ainda é imperfeita. E porque ela é imperfeita, está lá para poder se purificar, para depois sair para o céu. Pois bem, aqui nós estamos para poder nós nos aprofundarmos mais sobre a condenação eterna, falarmos sobre o inferno. Como foi lembrado antes, a vida eterna deve ser crida por todo cristão católico. Portanto, o inferno é um dogma de fé. Né? Nós cremos que o inferno é uma verdade que Deus revelou para nós e que nós, católicos, devemos crer. E é interessante isso que eu digo que os católicos devem crer. Né? Por quê? Porque se nós não falamos no inferno, né, nós corremos um perigo muito sério de nós perdermos a nossa alma. Né? Se nós não estudamos sobre o inferno, se nós não estudamos essa realidade sobrenatural dos novíssimos como um todo, acabamos por nos perder e pensar, poxa, qual é o destino? Se a minha vida termina na morte, então o que é que vai haver mais? Né? Qual é o sentido de viver? Né? E é interessante que nós corremos um perigo terrível de negarmos até mesmo quem nós somos, negarmos a nossa fé. E aqui eu quero falar um instantinho dos protestantes. Por quê? Porque o padre André Beltrame, quando ele escreve O Inferno Existe, ele fala muito disso, né? Que os protestantes,
eles conseguiram, como não vou dizer conseguir, né, porque essa palavra é muito generalista, né, mas eles negaram, né, quiseram negar por orgulho verdades essenciais da nossa fé cristã católica. E, no entanto, eles não negaram o inferno. Olha que coisa interessante, né? Eles não negaram o inferno, né? Entretanto, não sendo possível negar o inferno, qual é a outra alternativa que nós temos? É não falar do inferno. Ou seja, esquecer, né? Esquecer que o inferno existe, colocá-lo como que poeira debaixo do tapete e simplesmente varrer para baixo e dizer, não fala disso não, né? Esquece isso, não fala disso, né? Quer falar alguma coisa? Aliás, isso é assim, isso é uma tática até demoníaca, né? É uma tática uma das táticas, uma das estratégias preferidas do demônio é justamente fazer com que as pessoas não creiam mais em sua existência e na existência do inferno, né? Porque assim fica mais fácil levá-las para lá. Só esse ponto mesmo. E isso, de fato, né? Perfeita colocação, Gustavo. De fato, é uma tática demoníaca porque o diabo é o pai da mentira, né? E ele quer mesmo se utilizar de ilusões, né? De distrações para poder nós esquecermos dessa realidade sobrenatural que existe após a morte, né? Como diz o padre André Beltrame, muitos vivem como se as verdades da fé não existissem. Então aqui, né, nessa nossa formação de hoje, nós temos que fazer isso mesmo. Temos que esquentar, né, esquentar o nosso coração e relembrar ao ser humano de que existe vida sobrenatural, existe o inferno e temos que lembrar, né? Portanto, humano, de isso. fato, muita gente deixa de falar até por respeito humano, né? Falar dessas coisas. Até o medo de desagradar, né, como nosso amigo Gerson colocou. Pois bem, né? Para falar a respeito do inferno como uma verdade de fé, eu aprofundarei em 2 pontos, né? Primeiro ponto é a existência do inferno. Nesse primeiro ponto, eu vou comprovar a existência do inferno, né? Com a devida fundamentação, obviamente. Depois, em um segundo ponto, eu vou tratar sobre o seu conceito. O que é o inferno? E dentro desse ponto sobre o que é o inferno, eu vou aprofundar outros 2 pontos que são as penas, certo? E também a eternidade do inferno. Pois bem, vamos lá. Primeira questão, né, que quero levantar nessa formação. O inferno existe? Né? E já respondemos logo de cara, né? Sim, né? O inferno existe. E a Sagrada Escritura, como eu coloquei, está repleta de referências sobre ele, né? Aqui eu gostaria de dedicar um aprofundamento a respeito do Antigo Testamento, que mesmo o Antigo Testamento talvez não nos pareça, mas está repleto de referências ao inferno. Só para citar um exemplo, eu vou citar a história, né, do livro de Números, capítulo 16, verso 31, onde Coré, Datã e Abirã, né, eles blasfemaram contra Deus, né? E quando eles cometeram essa blasfêmia contra Deus, eles chegaram para Moisés, né? E consequentemente Moisés os condenou, né? Moisés condenou esses 3 homens, esses 3 sacerdotes levitas para o inferno. E na mesma hora que ele os condenou, eles foram tragados pela terra. O versículo, né, que eu citei vai dizer isso. Eles foram engolidos vivos pela terra e desceram ao inferno, não somente eles, como suas famílias, todos os seus bens, todos aqueles homens que estavam com eles, todos foram engolidos para o inferno. Ou melhor, como a própria Escritura fala, a terra dos mortos. O Sheol, né? Pois bem, né? Monsenhor de Cego, quando ele escreve sobre esse testemunho da Sagrada Escritura no seu livro,
ele quer colocar como que pontos históricos. Por quê? Porque ele quer nos lembrar de que a verdade do inferno é uma verdade antiga, é uma verdade histórica. Ou seja, não foi uma verdade que foi criada ontem, não foi uma verdade que foi criada há alguns dias atrás, mas é uma verdade que data de, pelo menos, como eu coloquei aqui, há milênios antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, perceba, é um dado histórico interessante, né? É um dado que nos remonta exatamente à história, né? Ao histórico dos relatos a respeito do inferno. Monsenhor de Cego coloca isso no livro dele sobre o inferno. Só dizer uma coisa para ti, Gustavo, antes de continuar, é que a minha voz parece que está dando um eco aí, né? Aí quando eu falo, eu estou escutando a minha voz duplicada, desculpa. Fala aí. É porque colocaram nos comentários, né, que a tua voz está baixa, né? Mas quando eu falo aqui, aí eu escuto a minha voz duplicada. Melhorou? Melhorou. Tá certo agora. Pessoal, vocês estão me Bom, escutando bem? Fala aí se puderem falar aí, mas pode continuar. Vocês estão me escutando bem? Enfim, vão dizendo aí, pode continuar, que eu vou olhando os comentários. tá certo. Então, saindo do Antigo Testamento e indo agora para o Novo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre o inferno, ou seja, ele confirmou essa verdade de forma solene, né? E nosso Senhor é Deus, né? Portanto, Deus mesmo admite a existência do inferno. E ele proclama esse dogma de fé não somente uma, duas, três vezes, mas 15 vezes. Né? Ou seja, o inferno é proclamado por nosso Senhor, o inferno faz parte do ensinamento de nosso Senhor. O inferno faz parte da doutrina de nosso Senhor, porque ele é citado frequentemente, citado muitas vezes. Eu já li em algumas outras referências que ele cita 18 vezes o inferno. Monsenhor de Cego, ele fala de 15, e o padre André Beltrame fala de 15. Né? Então parece que tem uma constância nesse número, nessa referência aí. Né? O que importa não é o número de referências, e sim o que é que nós podemos apreender dessas citações frequentes de Nosso Senhor. Né? É que ele quer que nós não esqueçamos dessa verdade sobrenatural. Quando Nosso Senhor fala muitas vezes do inferno, é porque ele quer que nós saibamos, existe o inferno. Né? E aqui, nos ensinamentos de Nosso Senhor, ele fala, né, ao inferno com diversas formas de referência, diversas formas de citação. Né? Trevas exteriores, fogo eterno, né? Fornalha ardente, lugar de choro e ranger de dentes, e Geena. Né? E aqui eu quero me deter rapidamente no nome Geena. Por que é que Nosso Senhor chama o inferno de Geena? Por que é que ele se refere ao inferno como Geena? Vejam, porque esse nome, ele é não somente uma referência ao inferno, né, um lugar sobrenatural, mas é também uma referência a um lugar. Ou seja, em Jerusalém havia, né, um vale onde sacerdotes hebreus, né, eles apostataram da fé. Né? E o que foi essa apostasia desses sacerdotes hebreus? Eles invocaram ídolos, deuses falsos, deuses pagãos. Né? E não somente invocavam deuses falsos, como ofereciam sacrifícios humanos a esses deuses. Pegavam seus filhos e ofereciam a esses deuses pagãos. Né? O livro de Jeremias, capítulo 7, verso 31, faz menção a esse vale. E não somente a esse vale, mas alguns vales ali na região de Jerusalém, onde aconteciam esses sacrifícios. Então o rei Josias, né, para dar fim àquele sacrilégio, àquela blasfêmia, aquela coisa horrenda que estava acontecendo no vale, ele fez uma reforma religiosa. E nessa reforma religiosa,
ele decidiu aterrar esse vale, né? E como é que ele aterrou esse vale? Colocando todo o lixo da cidade de Jerusalém naquele vale, né? Concentrou o lixo todo daquela Jerusalém, colocando naquele vale. E não somente lixo, como também cadáveres humanos eram colocados ali, né? Naquela região, naquele vale. E decidiu queimar tudo. E não somente queimar tudo, como manter aquele fogo aceso. E nosso Senhor aproveitou-se desse lugar real, perto de Jerusalém, para tornar compreensível o ensinamento a respeito do inferno. Né? Foi para mencionar um lugar real que nosso Senhor ensinou o inferno. Pois bem, então, além das Sagradas Escrituras, das quais está cheio, está repleto o testemunho a respeito da verdade do inferno, nós podemos olhar também para outros povos. Né? Outros povos mantiveram essa crença em um lugar para onde iam os pecadores, para onde iam as pessoas de vida errada. Né? Assim afirma Monsenhor de Sergo, né, no livro dele, que, eu acabei citando aqui, abre aspas, a antiguidade pagã também nos legou relatos sobre o inferno com seus terríveis e infindáveis tormentos. Para citar um exemplo, os gregos, eles tinham um local, né, na mitologia grega deles, né, eles tinham um local chamado Tártaro. Né? Qualquer pessoa que fizer uma pesquisa rápida sobre Tártaro, mitologia grega, vai constatar que o Tártaro é um local onde aqueles que haviam sido infiéis para os deuses gregos, eles paravam nesse local e ali sofriam tormentos eternos. Né? E não somente os gregos, né? Os romanos, povos da Oceania, povos pagãos da África, da América, todos esses guardavam a crença em um inferno. E aqui eu vou até mais longe, né? Eu vou até mais longe antes. Tu quer falar alguma coisa, Gustavo? Não, é só para notar, né, que isso muita gente pode até usar, assim, eu particularmente, na minha faculdade, as pessoas usam esse tipo de argumento, né? De que, todo mundo acredita porque é falso. Eu vejo de outra forma. As pessoas, às vezes, não veem o óbvio, né? Isso demonstra, né? No caso dos povos, esse fato dos povos pagãos acreditarem no inferno, demonstra, digamos assim, uma consciência comum que adveio, né, provavelmente dos primeiros pais, né, dos nossos primeiros pais, né? Uma consciência, digamos assim, adâmica, né? De verdades que existem desde que o homem foi criado, né? Então atestam, eu acho que tais fatos atestam a veracidade da existência de tal local, ao invés de comprovar sua falsidade. O pessoal às vezes não vê o óbvio, né? Mas enfim, pode continuar. Eu até vou utilizar o seu comentário, Gustavo, para poder acrescentar também mais, né? Monsenhor de Cego, ele começa o livro dele, o raciocínio dele sobre o inferno, ele diz assim, né? Aquilo em que as pessoas sempre acreditaram constitui o que chamamos de verdade de senso comum, ou, se preferir, de sentimento comum, universal. Portanto, qualquer pessoa que se recusa a admitir uma dessas grandes verdades universais não teria, portanto, o senso comum. Né? Ou seja, para você negar uma verdade que é universal, você tem que ser muito doido. Não querendo usar essa palavra bem chula, mas para poder dizer bem que é isso mesmo. Você tem que ser louco para poder negar algo que os povos todos acreditaram, né? Porque é um senso comum, né? Então, continuando. Todos esses povos que acabei de mencionar, eles creram no inferno, né? Num local onde os mortos de vida errônea iam e lá ficavam eternamente. Monsenhor de Cego, ele ainda diz,
abre aspas, com um nome ou outro, com formas mais ou menos variáveis, todos receberam, conservaram e proclamaram a crença na punição indubitável e eterna de que, após a morte, prevalece o fogo a castigar os ímpios. Portanto, meus caros e minhas caras que me assistem nesse momento, o inferno existe. Né? Mas é necessário nós compreendermos bem que os povos acreditam, portanto, é um senso comum de que o inferno existe, mas, mais do que isso, o inferno não deve ser entendido tão somente com raciocínios humanos, pois o inferno é uma luz de origem divina. Como eu acabei de colocar, o inferno é um dogma de fé, e nós só podemos entender esse dogma de fé na sua completa definição quando nós temos a nossa razão natural iluminada pela graça da fé. Ou seja, como o Monsenhor Cego colocou, o inferno é uma luz de origem divina que em nós brilha, independente de nós mesmos, pois está no fundo das nossas consciências. Ou seja, o homem não inventou esse dogma, né? Porque vejamos esse raciocínio breve. Suponhamos, né, e esse raciocínio o Monsenhor Cego coloca no livro dele, suponhamos que toda a humanidade, desde Adão até agora, vivesse no pecado, literalmente na sujeira, no pecado, né? E viesse um ser humano que dissesse: o inferno existe e para lá vão todas as pessoas que morrem em pecado mortal. O que aconteceria com essa pessoa? Ele seria taxado de louco. Sabe por quê? Porque não existe uma concepção humana que contraria tanta a paixão e a desordem humana como a ideia do inferno. E justamente porque o inferno existe, porque as pessoas mais libertinas insistem em contrariar a existência dele, se um ser humano chegasse com essa ideia, né, ele seria taxado de louco. E mesmo que ele tivesse algum êxito, suponhamos que essa pessoa, esse ser humano, ele tenha, como é que eu posso dizer, ele tenha dito que o inferno existe e de fato ele tenha obtido êxito, onde estão os escritos desse ser humano? Cadê a prova que atesta que realmente o ser humano realmente disse que o inferno existe? Não tem. Por quê? Porque não é possível um ser humano dizer que o inferno é uma coisa criada pela minha cabeça humana. Porque não é possível isso. O inferno só é possível ser entendido na luz da fé. Né? O inferno é possível ser entendido pela razão natural? É sim. Né? Mas não é possível inventá-lo. Não é possível compreendê-lo. Não é? Como diz o padre André Beltrame, Deus, abre aspas, imprimiu em nosso coração noções imutáveis de justiça e a ideia de um prêmio à virtude e de um castigo ao pecado. Né? Portanto, foi Deus mesmo quem revelou essa verdade, quem revelou essa doutrina, e é só na religião, e somente na religião católica, na luz da fé, que nós podemos compreender totalmente essa verdade de fé. Mas, entretanto, né, e aqui nós queremos colocar argumentos de pessoas libertinas que defendem a inexistência do inferno com esse argumento. Abre aspas. Se Deus é bom e misericordioso e quer a salvação de todos, então o inferno não existe. Ou caso exista, ele está vazio. Fecha aspas. Aqui vamos nos demorar um pouco nesse argumento. De fato, é verdade. Deus quer que todos se salvem. É isso que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E é verdade também que Deus é bom e misericordioso. Entretanto, Deus também é justo.
Deus também é justo. E não sou eu, Samuel Silveira Ribeiro, que estou dizendo isso. O nosso credo diz isso. Nosso Senhor virá julgar os vivos e os mortos. Deus é juiz. E não somente juiz, mas ele é o justo juiz. Né? O Salmo 118, versos 137, vai dizer isso. Justo ao Senhor são os vossos julgamentos. Eu não lembro bem, eu não estou dizendo exatamente com as palavras que estão descritas no Salmo, mas é assim mesmo que está descrito. Nesse Salmo, nós vemos Deus é justo. A Sagrada Escritura confirma que Deus é justo juiz. Portanto, como Deus é justo, segue-se daí que bons e maus, justos e condenados, terão destinos eternos diferentes. Se isso não acontecesse, suponhamos que não acontecesse esse juízo, então Deus não existe. Porque se não acontece juízo, então Deus é descuidado, Deus não cuida de nós. E até de certa forma, se não existe Deus, então que diferença faz? Que diferença faz eu viver no pecado e eu viver uma vida virtuosa? De que adianta ser justo e ao mesmo tempo ser pecador? De que adianta ser, por exemplo, São Paulo, como o padre André Beltrame, ele faz, né? De que adianta existir um São Paulo, que foi um homem justíssimo à sua época, e ao mesmo tempo viver Nero, que foi o imperador que queimava cristãos em praça pública, literalmente. Entretanto, meus caros e minhas caras ouvintes que estão nos escutando nesse momento, não é assim que acontece, né? É justamente o contrário. Existe um juízo. Bons e maus, justos e pecadores, todos serão julgados, serão recompensados conforme as suas obras pelo justo juiz. Além disso, nós não podemos ignorar a existência do pecado. Né? Nós não podemos ignorar que o pecado existe. O pecado é um ato contrário aos mandamentos de Deus. Né? E sendo o pecado um ato contrário aos santos mandamentos da lei de Deus, constitui-se uma ofensa ao próprio Deus, à própria majestade infinita de Deus. Ora, se o pecado mortal ele é uma ofensa de grandeza infinita, porque ofende a majestade infinita de Deus, então a justiça divina exige um castigo infinito. Não é? Portanto, a existência do inferno é para aqueles que decidem fazer do pecado um projeto de vida. Ou seja, os pecadores são aqueles que pecam mortalmente e não se arrependem, não buscam a graça de Deus, não buscam se reconciliar com Deus, não buscam o arrependimento nem o perdão de Deus. E por isso nós não podemos dizer que o inferno está vazio. Porque, como nós colocamos no início, além de que para lá vão os pecadores, pelo menos no inferno tem os diabos, tem os demônios, tem Satanás, tem Lúcifer, né, que com o seu não servirei a Deus, ele foi para lá, ele desceu para lá, lá é o seu reino. Não é? Quer falar alguma coisa, Gustavo? Não, é só falar assim que o inferno é decorrência também, né? A ida ao inferno, né? A condenação ao inferno é decorrência das escolhas da pessoa e apenas disso, né? Contra o que vão dizer, por exemplo, certos calvinistas, né? Enfim, que a justiça de Deus predestinaria pessoas ao inferno, porque isso seria a justiça de Deus. Negativo. A pessoa vai para o inferno por suas escolhas e apenas por suas escolhas. Deus não deseja, digamos assim, que não predestina alguém ao inferno, correto? É uma questão muito complexa, mas é de fé isso, certo? A pessoa vai para o inferno por livre escolha, né?
Sim, de fato. Você já adiantou, inclusive, algumas coisinhas que eu vou falar mais na frente. Tudo Então, bem, pode. eu vou retornar ao que você falou daqui a alguns instantes. Vamos continuar. Então, com esse argumento, né, que acabamos de negá-lo, né, de contradizer esse argumento de algumas pessoas libertinas, nós terminamos aqui o nosso primeiro ponto. Né? Acabamos, portanto, de comprovar a existência do inferno. De fato, o inferno existe. Então, esclarecido esse primeiro ponto, nós chegamos agora ao nosso segundo ponto. O que é o inferno? Né? O ensinamento do Catecismo da Igreja Católica afirma que o inferno é, abre aspas, o estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. Né? E aqui eu quero também refletir um pouco nessa definição. Né? Autoexclusão. Né? Autoexclusão. São Pio X, né, no seu Catecismo Maior, ele vai definir, né, que o pecado mortal ele tem algumas consequências. Né? Dentre essas consequências, uma delas é que o pecado mortal causa a morte na vida da graça. Né? A vida da graça na alma. Ou seja, quando nós pecamos, com um ato, né, de ofensa contra Deus, nós matamos a nossa alma. E quando nós matamos essa alma que nós temos, nossa alma perde o céu. Então, outra consequência do pecado mortal na nossa alma é a perda do céu. Nós perdemos o céu. Mas não é porque, como você bem colocou, Gustavo, não é porque Deus quer, né? Deus quer que você vá para o céu. Né? Mas acontece o seguinte, você, com um ato, né, de rebeldia contra Deus, se exclui do reino dele. Né? Se exclui do banquete dele, do banquete eterno que ele quer nos dar, que ele quer me dar, que ele quer te dar, Gustavo, que ele quer dar para a Valéria, para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento. Né? E quando nós nos excluímos do reino dos céus, desse banquete, né? Nesse banquete eterno, nós nos colocamos no inferno. O Gerson, ele está colocando uma contribuição importante aqui, que os teólogos tomistas, eles afirmam que o inferno é um lugar. Sim, existe essa discussão atualmente. O inferno, ele é um lugar ou ele é um estado? Né? E eu, estudando durante essa semana, eu pude ver um vídeo do padre Paulo Ricardo, e ele diz que essas definições, ambas estão corretas. Né? É correto dizer que o inferno é um estado, como é correto dizer que o inferno também é um lugar. Né? Mas o padre Paulo Ricardo, ele colocou que atualmente o que está mais em voga é que o inferno é um estado. Né? Mas não deixamos de ignorar que o inferno seja essas duas opções, sejam um estado de autoexclusão, como eu acabei de colocar, como também um lugar real. Né? E até mesmo o Monsenhor de Cego, ele coloca o inferno também como um lugar real. Né? Bom, continuemos. Né? O inferno, né, como o Monsenhor de Cego afirma, consiste numa pavorosa pena de danação. O que é essa palavra? Danação. Né? Em que consiste essa pena de danação? Né? O Catecismo da Igreja Católica, ele coloca também essa definição da danação quando ele diz, abre aspas, a danação é a separação eterna de Deus. Né? E Monsenhor de Cego, ele diz a mesma coisa que o Catecismo afirma, mas ele adiciona que essa separação de Deus, além de ser eterna, ela é total. Né? E ele completa, abre aspas, né? Um condenado é uma criatura total e definitivamente privada do seu Criador. Né?
E aqui nós voltamos para aquela passagem que eu disse no início, né? Nosso Senhor afirma: apartai-vos de mim, malditos. Termina aqui, né? Quero terminar o meu raciocínio aqui. Apartai-vos de mim, malditos. Pois bem, né? Essa pena, né, de danação, ela é a pior, né? A pior pena que pode existir do inferno. A privação de Deus. Consideremos até mesmo uma frase, né, de Santo Agostinho, na qual nos relembra que nós fomos feitos para Deus. Nos fizestes para vós, Senhor, e não descansaremos enquanto não repousarmos em vós. Ou seja, para que nós fomos criados? Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para amar a Deus e nos unir eternamente com Ele. Acontece o seguinte, que o ser humano, a ele foi dado o livre-arbítrio, uma grande liberdade, uma terrível liberdade de se unir ao seu Criador definitivamente buscando o bem, ou de separar-se do seu Criador eternamente buscando o mal. E aqui é que nós queremos chegar nessa pena de danação. Por quê? Porque acompanhado dessa pena de ser privado do seu Criador, também acompanha-se o remorso e o desespero. Nos evangelhos, nosso Senhor faz menção a esse remorso, a esse desespero, quando ele chama verme, né? Mateus, capítulo 9, verso 48 diz, né, que nosso Senhor faz menção que esses vermes, esse remorso e esse desespero corroem, né, o condenado. E por que se chama verme? Por que nosso Senhor utiliza esse nome verme? Né? Porque assim como na carne, em decomposição, nascem os vermes, né? Assim o mesmo se dá na alma condenada, que foi manchada pela corrupção do pecado. Então, no inferno, né, abre aspas, os remorsos e os desesperos dos condenados serão completos, irrevogáveis, irremediáveis, sem a sombra de um abrandamento ou a possibilidade de torná-los menos amargos, né? Como diz Monsenhor de Cego. Então esses remorsos, esses desesperos, eles corroem a alma, eles fazem lembrar, poxa, por um ato eu me separei do meu Criador eternamente. Por uma vida onde eu optei pelo mal, por viver longe de Deus, eu estou aqui. E eu estou aqui eternamente. Eu estou aqui condenado a estar com esses vermes a me corroer a carne, a minha alma, mas acima de tudo, longe de Deus, longe do meu Criador. Além disso, acompanham também o desespero, também o ódio contra Deus. Né? E aqui convém nos perguntar uma coisa. Como é que se odeia a Deus? Né? Como é que alguém pode odiar aquele que é o sumo bem? Como é que alguém odeia o amor, aquele que é a verdade? Como é que alguém pode odiar o ser perfeito? E aqui eu poderia traçar verdades e mais verdades aqui a respeito de Deus, para poder dizer como é que alguém pode odiar Deus. Né? E como é que eu vou responder isso? Né? Não é possível odiar a Deus pelo que Ele é. Né? Pois, de fato, como diz o padre André Beltrame, abre aspas, se Deus mostrasse a face dele aos condenados, eles não sentiriam mais nenhuma dor e o inferno não seria mais inferno, em si seria um paraíso. Portanto, os condenados não odeiam pelo que ele é, mas pelos seus efeitos.
se eu não me engano, em uma homilia do padre Paulo Ricardo, eu escutei isso, que ele fez menção a Santo Tomás de Aquino, que ele fala, né, que não se odeia Deus pelo que ele é, mas pelos seus efeitos, né? Ou seja, no inferno, os condenados só conseguem ver os efeitos da justiça divina. E que efeitos são esses da justiça divina? São as punições que eles mesmos arranjaram para si, na qual eles se condenaram, na qual eles foram condenados. E aqui, por isso eles odeiam Deus. Eles odeiam Deus pelas punições, pela justiça dele, pelos efeitos da sua justiça. E aqui eu ressalto o que o Gustavo já nos falou, né? É o próprio pecador quem se condena, né? Deus, como diz o livro de Ezequiel, capítulo 18, verso 23, Deus não quer que o pecador seja condenado, mas é o condenado que escolhe o mal e rejeita toda a graça de Deus que o levaria à conversão, né? Pois bem, aqui eu já falei do remorso, do desespero, da privação de Deus, do ódio a Deus que os condenados sentem. Agora nós vamos falar de outro aspecto das punições do inferno, que é a presença do fogo. Aqui eu vou fazer mais o complemento da passagem que eu citei no início. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. Fecho aqui. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. Diz nosso Senhor. Ou seja, há fogo no inferno, né? E aqui nós vamos nos deter um pouco para poder falar dele, né? Antes, Gustavo, que horas são? Só para poder confirmar. Passados-se 50 minutos. Certo, ok, muito bem. Eu acredito que ainda estamos no tempo, ainda dá para poder falar muito. Vamos falar muito hoje. Pois bem, voltando ao assunto, o fogo do inferno é sobrenatural e incompreensível. Aqui eu quero fazer menção também ao padre André Beltrame, que ele diz: nenhuma língua humana é capaz de exprimir os tormentos atrozes daquele lugar de desespero, né? De fato, quando nós pensamos no inferno, nós pensamos num lugar, de fato, nós pensamos no inferno como fogo, isso de fato não tem como negar, existe fogo no inferno, porém, o nosso pensamento, a nossa linguagem, mesmo que seja o mais correta possível, ainda assim não exprime totalmente o que é a realidade do inferno. E aqui também eu quero fazer menção a tantas revelações privadas, né, que nós temos notícia de pessoas que viram o inferno, né? Por exemplo, um exemplo que eu posso citar é o próprio exemplo dos pastorinhos de Fátima, né? Ontem, dia 13, né, nós fazemos memória de Nossa Senhora de Fátima, e os pastorinhos de Fátima, eles viram o inferno, de fato, e nos relatos deles, conta-se que eles só não morreram de medo e de espanto com o que viram lá, porque eles sabiam, e eles tinham a certeza de Nossa Senhora que eles foram salvos, de que eles seriam salvos. Mas vejam, meus caros e minhas caras que estão ouvindo nesse momento, o que os pastorinhos viram naquele dia foi só aquilo que Deus permitiu que eles vissem. Ou seja, eles não viram tudo, né? Santa Teresa d'Ávila, acho que o Gerson também fez menção dessa visão, né, na palestra dele sobre Santa Teresa d'Ávila. Acho, né, não tenho certeza. Mas Santa Teresa d'Ávila também viu o inferno, né? Santa Teresa d'Ávila também viu o inferno e ela se espantou com aquilo. Tanto é que 10 anos depois que ela decidiu escrever esse relato, essa visão que ela teve, ainda ela sentia medo daquela visão. Porque é um lugar espantoso. Quer falar?
Não, só é isso aí mesmo, assim. Eu só queria adicionar que, inclusive, essa questão do fogo do inferno é um grande mistério, né? Porque surge, assim, não estou dizendo, assim, eu estou dizendo que é uma verdade de fé, claro, é de fé, mas é um grande mistério, né? Como que uma alma imaterial sofre, né? Mas ela sofre, né? De fogo sensível, né? Não, e não só de fogo, mas, enfim, tantas coisas horríveis, né? A própria companhia dos demônios e, enfim, é uma coisa tremenda, assim. Pode continuar. Sim, sim, de fato, né? Então, mesmo os nossos pensamentos, mesmo as nossas mais firmes resoluções, elas não nos falarão aquilo que é de verdade o inferno, porque ele é incompreensível. O fogo do inferno, além de ser sobrenatural, ele é incompreensível. Na parábola do rico e do Lázaro, no capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, versos 19 ao 31, nosso Senhor, ele quer explicar essa realidade do inferno por meio da parábola, não é? E ele nos revela, com a fala do rico no inferno, a crueldade desse fogo, né? Quando o rico diz assim, abre aspas, sou cruelmente atormentado nessas chamas. Lucas capítulo 16, verso 24. Sou cruelmente atormentado nessas chamas. Ou seja, as chamas desse mundo, né? Quando nós pensamos assim numa vela, pensa numa vela, né? Vou até usar aqui uma, né? Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão uma vela, né? Suponhamos que essa vela estivesse acesa, né? E eu dissesse para mim mesmo, eu vou colocar o meu dedo aqui nessa vela, né? E não bastariam 10 segundos, eu estou sendo gentil porque 10 segundos é muito, né? 10 segundos é muito, mas se eu colocasse 10 segundos, se eu colocasse durante 10 segundos o meu dedo, eu não suportaria. Eu não suportaria. Por quê? Porque o meu dedo começaria a queimar de verdade. Pois bem, as chamas desse mundo material são um miserável símbolo das chamas eternas. Se as chamas materiais desse fogo que a vela produz já ardem por si só, o que será o fogo do inferno? Multiplica aí 1000 vezes, né? 1000 vezes 1000 a grandeza do fogo do inferno, que ainda seria pouco, né? A nossa mente não é capaz de conceber a grandeza das chamas eternas do inferno. Pois bem, terminada essa característica, nós temos outra. O fogo do inferno, ele é corpóreo e atinge as almas, né? Por que é que o fogo do inferno é corpóreo, né? E aqui eu vou citar o raciocínio do Monsenhor de Cego, que ele cita São Tomás de Aquino. Porque, abre aspas, uma vez que, após a ressurreição, os condenados são precipitados no inferno, e dado que o corpo só pode sofrer uma pena corpórea, o fogo do inferno será corpóreo. Uma pena não pode ser aplicada ao corpo de forma apropriada se ela também não for corpórea. Então, o que é que eu quero dizer com isso, Samuel? Na prática, vamos explicar, né? O fogo do inferno é corpóreo, é real, ele existe, né? Mas, ao mesmo tempo, é um fogo corpóreo que ele é apropriado à alma, né? Ou seja, nesse momento presente, somente a alma é condenada ao inferno, né? Somente nesse momento, aqui, né? Nós estamos aqui vivos, então nesse momento as almas são condenadas ao fogo do inferno. Mas, entretanto, quando nosso Senhor vier triunfante na sua segunda vinda, né? Quando ele vier julgar os vivos e os mortos, então os mortos terão restituídos os seus corpos. E no inferno, o fogo corpóreo queimará não somente a alma, mas também o corpo do condenado, né? E mesmo que esse fogo corpóreo ele queime
o corpo do condenado na segunda vinda, na ressurreição triunfante, esse fogo também queimará as almas, né? E agora convém nos perguntar, como é que isso se dá? Como é que, afinal de contas, esse fogo corpóreo pode queimar corpo e alma ao mesmo tempo? Resposta: nós não sabemos. Ou seja, convém que isso é de fé. Convém acreditarmos que existe um fogo que é corpóreo, que é real, matéria, e que ele queima a alma nesse momento e queimará também o corpo. Convém acreditarmos nisso, e é certo. Mas como isso acontece, nós não sabemos. Talvez os teólogos eles tenham alguma especulação nesse momento, eu não sei. O que eu sei é o que eu estudei. O que eu sei é que nós não sabemos como é que isso se dá. Além disso, o fogo do inferno é tenebroso, né? Nosso Senhor também faz menção ao inferno no capítulo 22 do Evangelho de São Mateus, no versículo 13. Ele faz menção, nosso Senhor, não é? Ele diz que o inferno também é um lugar de trevas exteriores, né? Ou seja, o que quer dizer trevas exteriores, né? Aqui convém eu explicar, né? Bom, eu vou explicar o seguinte. Imaginemos uma vela novamente, certo? A vela, ela tem um fogo, né? E esse fogo, ele é visível, né? Ou seja, ele tem propriedades naturais, né? Esse fogo que tem na vela, ele tem propriedades naturais. Assim como um fogo de uma queimada também tem as mesmas propriedades naturais. Ele tem luminosidade, ele tem forma, ele tem intensidade. Mas no inferno, esse mesmo fogo que queima, ele perde algumas propriedades naturais que ele tem para assumir propriedades sobrenaturais. Ou seja, o fogo do inferno, ao contrário do fogo visível que nós vemos em uma vela ou em uma queimada, por exemplo, no fogo do inferno é diferente. Nós não vemos o fogo do inferno. E, no entanto, esse mesmo fogo, ele é escuro, ele é sombrio, certo? Mas convém perguntar, mesmo que seja sombrio, mesmo que seja escuro, isso quer dizer que os condenados no inferno não enxergam? Resposta: não. Os condenados no inferno, eles enxergam. E como é que eles enxergam, né? Em meio a toda a danação, eles têm um pouco de claridade, né? No inferno tem um pouquinho de claridade, né? E em meio a essa claridade, eles enxergam, mas eles enxergam primeiro a si mesmos, aquilo que eles são, os condenados eles se enxergam, e depois eles enxergam todas as pessoas que estão com ele lá no inferno. E aquilo vai dizer Monsenhor de Serbo, né? Essa visão que o condenado tem será um complemento dos seus suplícios. Ou seja, o condenado, quando ele enxerga tão somente o que os outros estão passando com ele no inferno, aquilo para ele já se torna também um motivo de sofrimento, um motivo de suplício. Pois bem, terminamos de caracterizar o fogo do inferno, né? Mas eu gostaria também de completar com mais um fato. Há outras penas no inferno. O que é que eu quero dizer com isso, Samuel? No inferno há outras maneiras de sofrer. Então, cada sentido nosso, cada sentido do condenado no inferno cada sentido do condenado que serviu ao pecado, convém esclarecer bem, será punido na danação.
Ou seja, eu fui condenado por causa de um pensamento mau e eu consenti nesse mal. Pois bem, o meu pensamento vai ser para mim a minha punição. A minha boca proferiu blasfêmias e proferiu mentiras. Pois bem, no inferno, o sentido da minha língua sofrerá uma punição. Os meus olhos, eles viram, né, o que não devia ser visto. No inferno, os meus olhos sofrerão uma punição. E todos os meus outros sentidos, pode enumerar todos os sentidos que você tiver aí, né, no seu corpo, todos os seus sentidos no inferno, no condenado, no caso, né? Eu estou trazendo, não sei porque eu estou trazendo muito para nós, né? Deus nos livre de serem condenados, né? Mas o condenado no inferno, os seus sentidos, eles são todos, sofrem uma punição, né? E aqui convém esclarecer, portanto, em maior ou em menor intensidade, todos os condenados receberão a punição devida por suas obras. Depois de ter falado tudo, essa visão geral sobre as penas do inferno, resta-nos também outra terrível verdade. O inferno, não bastasse as penas que nós acabamos de falar, o inferno é eterno. E aqui nós completamos também a nossa frasezinha do Evangelho de Nosso Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Né? Ou seja, nessa proclamação terrível de Nosso Senhor, ele reafirma solenemente a verdade revelada a respeito da eternidade das penas do inferno. Então, como é que nós podemos compreender essa verdade? Como é que nós podemos compreender a eternidade? Né? Aqui não é somente para o inferno, mas eu vou falar também de uma forma bem abrangente. Para o céu também isso acontece. Né? Então, o que é a eternidade? Né? A eternidade, ela está fundamentada na noção da imutabilidade. Deus não muda. Né? Deus é imutável na sua vontade. E porque ele é imutável na sua vontade, o seu tempo também é imutável. Portanto, aonde Deus habita, no tempo da eternidade, não existe tempo. Olha, é um tempo que não é tempo. Né? Ou seja, a eternidade como é que nós podemos dizer? Abre aspas, um modo de duração e de existência que nada tem em comum com o que podemos viver na Terra. Por que isso? Porque eu vou dar um exemplo bem básico. Olha a nossa live. Nossa live está sendo contada em segundos progressivos. Daqui a pouco, 60 segundos se tornam 1 minuto. Daqui a pouco, 60 minutos se tornam 1 hora. E assim vai. O nosso tempo presente, aqui onde nós vivemos, são, como é que eu posso dizer, um tempo de instantes. Em instante, em instante, em 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O nosso tempo aqui na Terra são instantes de vida. Né? Entretanto, nós não podemos dizer o mesmo da eternidade, porque a eternidade é um eterno presente. Olha só, a eternidade como diz o livro do Monsenhor de Cego, abre aspas, a eternidade é um presente sempre atual, indivisível e imutável. Portanto, né, no céu é um presente eterno e no inferno também é um presente eterno. É um eterno presente, indivisível e imutável. O inferno não terá fim e tampouco terá atenuação. Né? Aqui, né, nós podemos entender um fruto de meditação que o padre André Beltrame coloca
Duas palavras. Se você quer entender o inferno em duas palavras, sempre, nunca. Sempre entrará lá, sempre ficará lá e nunca terá um instante de alívio. Isso é o inferno e por isso ele é terrível. Por quê? Porque você vai sofrer essas penas todas que nós acabamos de dizer, não bastasse a privação de Deus, não bastasse o remorso, o desespero, o ódio a Deus, o fogo do inferno e todas as penas que os sentidos sentirão, não bastasse isso, nós sentiremos tudo isso eternamente. Ai! Nós sentiremos isso tudo eternamente, para todos sempre. E sempre nós ficaremos lá no inferno, porque não tem como sair do inferno, e lá nós não teremos um instante de alívio. É interessante porque partiram aqui um instante, o livro é um livro muito conhecido do Dante Alighieri, A Divina Comédia, né? E nesse livro ele descreve, né, como são os novíssimos, né? Os novíssimos todos. Ele começa pelo inferno. E quando Dante, né, junto com o Virgílio, ele chega no inferno, ele encontra, né? Ele encontra na porta do inferno uma inscrição que resume o que é o inferno. Deixai toda a esperança, ó vós que entrais. Por que que existe essa frase, né, na porta do inferno? Por quê? Porque nesse mundo presente, né, nesse mundo presente aqui onde nós vivemos, todo mal que nós vivemos, ele é misturado com algum bem. Por exemplo, nós passamos fome, não é? Eu estou com fome, mas eu tenho a esperança de que eu vou achar algo que eu vou comer, né? Eu estou sem dinheiro, mas eu tenho a esperança de que com o trabalho eu vou ganhar dinheiro. Pois bem, acontece que no inferno não existe essa esperança. No inferno, o mal vai ser, como é que eu posso dizer, completo. Né? Não vou dizer. Pode dizer, Gustavo. Não, só uma coisa que uma pessoa perguntou na live, a Marta, né? Ninguém sai de lá ou nunca saiu, não. Assim, ninguém sai do inferno, né? É uma condenação irrevogável. Assim, o juízo de Deus é irrevogável, porque decorre da própria, né, da própria natureza de Deus, né? Por ser justo, por ser plenamente justo, que os juízos dele sejam plenamente perfeitos, né? Então, um juízo plenamente perfeito não tem revogação. Então, se quiser adicionar alguma coisa à pergunta aí. Pronto. Do inferno, nós somos condenados eternamente. Isso quer dizer que nós ficaremos sempre lá. Né? Deus nos livre. Né? Eu estou dizendo isso para nós, mas eu estou me usando como exemplo. Eu não quero ir para lá. Deus me livre. Né? Mas o condenado, quando ele vai para lá, ele não sai. Né? E eu vou explicar isso daqui a pouco. Né? Por que é que o condenado de lá não sai? Né? O inferno, ele é eterno também porque ele é vazio da graça. Né? Esse tempo presente que nós vivemos, ele chama-se kairos, né? Tempo da graça. Em grego, né? Grego, kairos, quer dizer tempo da graça. Né? Então, no tempo da graça de Deus, tudo é possível. Né? Aqui nesse instante que nós estamos vivendo, tudo é possível. É possível um pecador se converter, emendar sua vida, pedir perdão a Deus, fazer uma boa confissão e ser um santo. Da mesma forma, os bons, os justos, também podem virar pecadores. Um justo também pode cair em pecado mortal e até mesmo, se ele permanecer nessa vida errada, ele vai acabar permanecendo nessa vida errada, né? Buscando o mal. Né?
Entretanto, depois do último suspiro na nossa morte, já está tudo definido. O juízo já está feito. Ali, no momento da morte, com a vida que a pessoa teve, ali a pessoa será julgada, né? Acabou-se o tempo da graça, né? E já não é possível conversão. Depois da morte, não é possível eu me converter de volta. Não é possível uma pessoa que morre em estado de pecado mortal, ele morre e diz, não, peraí, deixa eu voltar aqui e mudar de vida. Não. Acabou-se. Acabou-se. O tempo acabou. Né? Na eternidade, pecadores e justos terão a sua devida recompensa. Né? E aqui nós podemos compreender, já respondendo a resposta da pessoa que comentou, né? Foi a Marta, conheço a Marta, que ela perguntou, ninguém sai de lá? Bom, se os condenados, eles fizeram, né? Fizeram do seu tempo de vida, né, nesta terra, um projeto de vida embasado no pecado, buscaram o pecado, buscaram o mal e não buscaram se reconciliar com Deus, se eles não buscaram emendar as suas vidas, eles estão a caminho do inferno. Observem bem o que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que Quer dizer alguma coisa? Sim, é só avisar que eu só vou colocar o celular para carregar aqui, que ele está descarregando, mas pode continuar falando. Tá certo. O que eu quero dizer é que uma pessoa que ela decide por uma vida errônea, por viver uma vida no pecado, ela acaba, por conseguinte, na eternidade, vai receber a punição em cima dessa vida que ela construiu. Ou seja, né, na eternidade, os condenados recebem a punição de viverem sem a graça. O condenado não quis viver uma vida sem a graça neste mundo? Então, na eternidade, ele vai receber a mesma coisa. Ele vai receber tão somente aquilo que ele quis. Vai receber tão somente uma vida sem a graça. Uma vida longe da graça. Uma vida longe de Deus. Por fim, né, na eternidade, os condenados serão como que petrificados no mal. Né? O que quero dizer com isso, Samuel? Lembra quando eu falei que na eternidade, a eternidade é imutável, que não muda? Né? Pois bem, imaginemos que um condenado ele morre nesse estado. Né? Um condenado morre em estado de pecado mortal. Quando ele morre com essa vontade. Isso é, a sua vontade fica como que imutável. Ah, eu morro, eu quero viver no pecado mortal, mas eu morro. Entretanto, quando eu morro, eu continuaria a viver no pecado mortal. Isso significa que se Deus desse, supondo que Deus desse uma segunda chance, abre aspas, né? Abre aspas, uma segunda chance aos condenados de viverem novamente nesse mundo presente que nós estamos, eles voltariam a pecar. Então percebam, né? Eles ficam como que petrificados. Eles morrem nesse estado e querem viver nesse estado. Eles querem viver obstinadamente, eles querem viver nesse estado de pecado mortal, e se eles voltassem a viver, eles voltariam a pecar de novo. Entendem? Quer dizer alguma coisa? Não, é só que tá assim, só para avisar, faltam 13 minutos. Certo. Tá certo, tá certo. Eu já estou terminando. Vamos aqui. Isso significa que eu posso dizer que um pecador, que ele morre no estado de pecado mortal, ele já está condenado? Não. Não, nós não podemos dizer que um pecador, mesmo em estado de pecado mortal, se ele morrer, ele vai para o inferno.
Né? Por quê? Porque o juízo pertence a Deus. Né? O juízo sempre pertence a Deus. Observem, meus caros e minhas caras, o juízo é de Deus. Deus é o justo juiz. E nós não podemos dizer que uma pessoa que morre no pecado já está condenado. Porque vejam, entre o instante em que a pessoa dá um último suspiro e o julgamento, a sentença do julgamento de Deus, existe um oceano de misericórdia. Então, como nós falamos, né? Deus é justo juiz, ele é, mas Deus também é misericórdia. Então, mesmo nesse instante aqui, ó, mesmo que seja pequenininho, ou desse tamanho, nesse instante aqui que tem, pode ser que o pecador se converta. Então veja, na hora da morte na cruz de Nosso Senhor, um pecador se converteu de última hora, aos 45 minutos do segundo tempo, nós dizemos assim, né? Dimas, né, o bom ladrão, ele se converteu. Tudo é possível, tudo está em jogo. Ali é o instante, ali é o momento D, é a hora H, é a hora. É ali que pode acontecer a misericórdia ou a condenação eterna. Então nós não podemos dizer que um pecador, mesmo que esteja em pecado, ele já está condenado. Mas nós temos que rezar por ele. Isso sim, é a postura mais correta de um cristão, rezar sempre pela conversão dos pecadores. É isso que nós pedimos, né? Em Fátima, inclusive, Nossa Senhora nos pede, rezai muito, porque os pecadores vão para o inferno e não tem quem reze por eles e ofereça sacrifícios, não é? Pois bem. Então eu finalizei o nosso segundo ponto, não é? Finalizei o que é o inferno, e aqui eu quero terminar com a nossa parte prática, né? O que fazer para não ir para lá, né? O que fazer para não ir para o inferno? E aqui eu vou usar os conselhos de Monsenhor de Sego, né? Que são três conselhos bem vitais, né? Se nós queremos ir para o céu, e todos nós queremos ir para o céu, meus amados e meus queridos, meus caros ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, vamos fazer três coisas. Primeiro, né, sair imediatamente e a qualquer preço do estado de pecado mortal. Aqui é interessante o conselho do salmista, quando ele diz: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Né? Então, tenhamos, pois, sempre um temor de analisar a nossa vida. Um exame de consciência. Como é que eu estou nesse momento? Como é que eu me encontro? Eu me encontro em estado de pecado mortal? Será que eu me encontro com alguma dívida contra Deus, com alguma ofensa contra Deus? E sair imediatamente disso. Tomar a firme resolução. Senhor, eu estou decidido. Não quero mais pecar. E o arrependimento, né, como o padre Leonardo Wagner diz num dos vídeos dele, não é um sentimento. Eu não me sinto arrependido. Eu não me sinto arrependido. O arrependimento não é sentimento. O arrependimento é decisão. É a firme resolução. Senhor, estou firme. Não quero mais pecar. Vou procurar a confissão o quanto antes. Quando eu tiver a oportunidade, vou confessar os meus pecados para o Padre e vou deixar essa vida errada que eu estou. Quer falar alguma coisa? Não, é só isso mesmo. É um ato da vontade, né? Não é um sim. É um ato da vontade, né? Então, não precisa sentir nada. Mas, isso. É isso mesmo. Isso. Outro conselho que o Monsenhor de Sego nos deixa, evitar com muito cuidado as ocasiões de pecado, as ocasiões perigosas e as ilusões. Não se trata apenas de sair do estado de pecado mortal quando nele tivermos a infelicidade de cair. É preciso tomar as mais sérias precauções e levar
adiante o zelo da nossa salvação eterna, né? Então, é evitar situações perigosas. O traficante de drogas, se ele se converte e muda de vida, ele tem que deixar o grupinho de amigos que ele tinha, que levava ele para as drogas, que levava ele para fumar. O amiguinho, né, que se arrepende, né, de, por exemplo, ter voltado para casa depois de uma noite de bebedeiras, né, e ele se arrepende disso, ele tem que deixar o ciclo de amizade dele. Tem que deixar os amiguinhos dele que levavam-o para o pecado. E assim todos nós somos convidados a evitar as ocasiões de pecado. Aquelas ocasiões onde os nossos sentidos podem ser levados a pecar, né? E por fim, o último conselho é: certifique-se da sua salvação eterna por uma vida seriamente cristã. E aqui eu estou encerrando. Ele diz assim: quer ter certeza de que estará a evitar o inferno, querido leitor? Não se contente em evitar o pecado mortal, de combater os vícios e os defeitos que para lá conduzem. Tenha uma boa e santa vida, seriamente cristã e plena de Jesus Cristo. Pois é, né? Além de evitar o mal e de ter a firme decisão de não pecar mais, é preciso também fazer as boas obras. Então, começar o dia com a oração, veja se você está rezando. Afinal, Santo Afonso diz, né? Quem reza se salva, quem não reza se condena, né? Então, veja a sua vida de oração, veja como ela se encontra nesse momento, né? Depois, observe se você está indo para a Santa Missa, pelo menos nos domingos. Observe como é que está a sua vida sacramental. Se você está comungando frequentemente, observe se você está confessando com uma certa frequência, com uma certa regularidade. Não digo assim, se confessar assim todos os dias, né? Porque muitas vezes isso pode caracterizar escrúpulo, né? Mas se confesse com a regularidade. Pecou mortalmente? Vá à confissão, né? Reze, depois faça as obras de caridade, não é? Faça as obras de misericórdia corporal. Deixa eu ver uma outra coisa aqui, não é? Desenvolva também uma devoção pelos santos, pela Virgem Maria, pelo Sagrado Coração de Jesus, porque veja, a devoção que muito nos auxilia em se distanciar do inferno é a devoção à Virgem Maria. Veja que devoção santa que nossa amada Igreja Católica nos deu, que é a devoção à Santíssima Virgem Maria, que tem salvado tantos pecadores das garras do inferno e do diabo, né? Todas as vezes que nós imploramos o auxílio da bem-aventurada sempre Virgem Maria, nós, com a firme decisão, nós nos agarramos à Mãe de Misericórdia e evitamos o pecado mortal, né? Então eu finalizo com isso, né? Que peçamos sempre o auxílio da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de todos os santos, de toda a corte celeste, para que, observando o empenho dos santos, nos inspirando na vida dos santos, observando os mandamentos, observando a vida frequente de oração e a vida sacramental, possamos nos emendar numa vida séria, no compromisso de vida cristã sérios, para que não possamos condenar as nossas almas eternamente. Deus nos livre. Deus nos livre de ir para lá. Queremos todos ir para o céu. E vamos para o céu e vamos fazer todo o esforço possível para ir ao céu. Sim. Finalizo aqui. Só para terminar, gostaria de rezar uma Ave Maria, inclusive por nós, né? Pela nossa salvação e pelos pecadores, né? Como Nossa Senhora pediu em Fátima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Em nome do Filho. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos que assistiram e tenham um bom fim de semana, um bom final de semana. Agradeço ao meu amigo Gerson pelo convite e pela disponibilidade, pela confiança que ele teve em mim, né? Estou a postos para poder servir quando ele quiser. Estou a postos para poder formar mais uma vez aqui nesse grupo Maria Belatório. Obrigado, Gustavo, também pelo acolhimento. Certo? Não, quem agradece sou eu. Até mais. Deus abençoe. Grande abraço, Gustavo.